pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você a respeito de 5 tipos de pessoas que Deus abençoa. Você tem ideia? Então, nesse vídeo é isso que você vai aprender. Eu espero que você goste, que você se identifique e que você compartilhe, tá bom? E também, olha, se você ainda não viu, um vídeo muito interessante que eu coloquei aqui, que 6 sinais de um verdadeiro cristão. Então eu vou deixar ele aqui para você assistir, ou no final ou passando por aqui, ok? Bom, mas enfim. Tenho certeza que você já curtiu, né? Agora a gente vai aí para essas características. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ainda em 1 Samuel 17:47. Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na vossa mão. A primeira característica é dependência de Deus. É depender única e exclusivamente de Deus. É saber que em meio a todas as dificuldades que venham pela frente, porque nós sabemos que vem, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Às vezes a gente esquece as palavras do Senhor Jesus, não é verdade? Às vezes a gente espera um mar cor-de-rosa, a gente espera que tudo seja maravilhoso, e a gente sabe que não é assim. Mas quando vem os problemas, as tormentas, né, as dificuldades, a gente tem que saber que a gente tem um Deus que, se a gente olha para trás, né, se a gente tem, por exemplo, né, a bússola como a Bíblia, né, como uma bússola, então a gente vê que muitos homens do passado, homens que conheceram ao Senhor, eles passavam por momentos difíceis. Veja que aqui, quando eu acabei de falar para você sobre esse versículo que a gente vê em Samuel, 1 Samuel, aqui eles estavam passando por uma dificuldade, mas eles confiavam que Deus ia dar vitória a eles, né? O salmista também, da mesma maneira, confiando, dependendo, não confiando nas suas próprias forças, né? Naquilo que às vezes a gente pensa, eu tenho estudo, então eu vou conseguir. Eu tenho saúde, então eu vou conseguir. Tudo isso quem nos dá é Deus, né? Quantas vezes eu conheci gente que dizia, né, quando você falava a respeito de Deus, né, que é Deus quem nos dá a força, eles, né, diziam, né, a minha força está no meu salário, a minha força está nos meus braços, mas a Bíblia claramente diz que a nossa força está nos braços dele, do Senhor, amém? Quem são os tipos de pessoas que Deus abençoa? Uma delas, você já aprendeu, né? É a que confia, a que depende dele, unicamente dele. A segunda pessoa que Deus abençoa, eu vou te dar uma pista com esse versículo. Então, se o meu povo se humilhar e orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as orações do povo, perdoarei os seus pecados e curarei a terra deles. Estarei com os olhos e ouvidos abertos para atender todas as orações que forem feitas neste lugar. Segunda Crônicas 7, 14 e 15. Então veja que uma pessoa que Deus abençoa é justamente aquelas que se arrependem, né? Às vezes a gente começa muito bem com Deus, né? Começa a caminhar bem, a gente está feliz, a gente está disposto, a gente está contente, a gente está que parece que a gente é um super-herói, que nunca vai cometer erros, que nunca vai cometer falhas. Mas nós somos humanos, nós falhamos, nós erramos. Agora, isso não é um motivo para que Deus nos afaste da sua presença a partir do momento em que a gente se arrepende, né? A Bíblia fala, Jesus diz, se confessares os vossos pecados e se arrepender, ele diz que vai perdoar, né? Ele nos vai purificar. Então, pecar, errar, falhar é humano. Agora, o pecado, sim, nos afasta de Deus, como diz a Bíblia, mas a graça, o amor, a misericórdia de Deus faz novamente com que a gente, né, possa se unir a Ele através do arrependimento. Então, quando você se arrepende, quando você vive uma vida de arrependimento, não que você vai viver pecando, mas quando isso acontece e você realmente, né, com o coração de quem ama a Deus, porque aquele que ama a Deus não tem prazer no pecado, é o que diz a Bíblia, né? Então por isso que Jesus disse, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, como a gente acabou de ler aqui em 2 Crônicas, né? O meu povo, ele precisa se humilhar, ele precisa orar, ele precisa buscar se arrepender, porque quando ele faz isso, os ouvidos de Deus estão abertos, estão, né, conscientes da oração do seu povo para perdoar, né, para abençoar. Então essa é uma característica, né, daquela pessoa que realmente é abençoada por Deus. A gente agora vai para o terceiro tipo de pessoa que Deus abençoa. Essa terceira característica você vai encontrar no Sermão do Monte, quando justamente Jesus fala sobre a questão da justiça. Então lá no capítulo 5, do versículo 6, você vai ler assim:
Felizes aqueles que aspiram por ser justos e bons, porque terão a justiça com toda a certeza. Então veja que para Deus a justiça é uma das características mais importantes, né? Por quê? Porque justamente tem a ver com amor, tem a ver com bondade, tem a ver com misericórdia. Então, são características que o Senhor também possui. E aqueles que seguem a Deus, aqueles que amam a Deus, eles necessitam, né, demonstrar, não de uma maneira, sabe, tipo obrigatória, mas é algo que quando você busca a Deus, quando você ama a Deus, é algo que naturalmente nasce no coração daqueles que são filhos de Deus, daqueles que amam a Deus. Eles terão esse desejo, né, de ser justos. Veja o que diz aqui em Provérbios 21:21. Quem se esforça sinceramente para obedecer a Deus e amar o seu próximo, receberá uma vida feliz. Será considerado justo por Deus e honrado pelos homens. Olha que interessante, né? Justo por Deus e honrado pelos homens. De que maneira? Né? É justamente obedecendo a Deus. A partir do momento que você obedece à palavra de Deus, não tem como você dissociar o obedecer a Deus, o querer fazer a vontade de Deus e não amar o seu próximo. Então você sempre vai querer, né, trazer a justiça junto com você, né? Como se fosse algo que faz parte do seu corpo, algo que faz parte de você. Você não consegue dizer, não, eu amo a Deus, e ao mesmo tempo ser tão injusto, né, com o seu próximo, agindo de maneira que desagrada ao Senhor. Então, essa pessoa que age com justiça seria uma das pessoas a quem Deus abençoa, tá? Essa seria a terceira característica. E uma outra característica seria justamente faz parte também do Sermão do Monte e tem a ver com a misericórdia. E veja que se você é misericordioso, com certeza você é abençoado por Deus, né? Por quê? Você lembra que Jesus, quando estava a mulher adúltera, né? Todos aqueles homens, todas aquelas pessoas que estavam ali, tudo que passava em seu coração era apedrejar aquela mulher, era levar aquela mulher à morte, né? Porque era um costume deles, né? Apedrejar até que aquela pessoa morresse. Com certeza, dentro dessa atitude, não havia nenhum tipo de misericórdia. Então, quando Jesus, né, agiu como agiu, justamente, né, dizendo, né, que quem não tivesse pecado que começasse tirando aquela pedra, cada um sabia que não era perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Então, claro, muitas vezes há uns versículos que dizem, né, para Deus ter misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas ao mesmo tempo que eu quero a misericórdia para mim, eu também quero desejar misericórdia para o outro. Porque Deus é Deus de todos, né? Então, se eu sou sua filha, se eu sou seu filho, eu vou querer, né? Vai estar dentro de mim, não só a misericórdia para a minha vida, mas também para o outro. Certo? E aí a gente vai ler algum versículo que diz também a respeito da misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Mateus 5:7 diz, felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque a eles se mostrará misericórdia. Mesma misericórdia que eu quero para mim, eu tenho que querer também para o outro, eu tenho que pensar também no outro, né? Que também tem a ver com justiça, né? Com a bondade, com o amor. Bem, está curioso para a quinta característica de uma pessoa que realmente é abençoada por Deus? Bom, antes eu te peço, né? Deixa sua curtida aí, tá bom? Que ajuda aqui o canal, me anima. Bem, a quinta característica veja bem, nós estamos aqui nesse mundo, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, passamos tentações, na verdade, que difícil. Estamos presos num corpo que é um corpo corrompido, né? Um corpo que ainda está em pecado, né? Que vive em pecado, ou seja, estamos rodeados, né, de pecado, não é? Ainda não estamos na presença de Deus, né? Onde o mal não exista. Então, um momento, é uma situação muito difícil. Por quê? Porque a gente tem que lutar, né, para fazer aquilo que é correto. Mas às vezes a nossa carne tem aquela inclinação para fazer o que, né, não é agradável ao Senhor. Então a gente tem, né, aquela dificuldade, é como se fosse, sabe aquela brincadeira cabo de guerra, né? Então, quem vai ganhar? Na verdade, todos aqueles que são filhos de Deus, seguem a palavra de Deus, né, obedecem a sua palavra, obedecem a sua vontade, já são vencedores. Então, a última característica de uma pessoa abençoada são os limpos de coração, que também está no Sermão do Monte, né? E aí a gente tem lá em Mateus 5, versículo 8, que esses limpos de coração, eles verão a Deus. Então, não é porque eu estou nesse mundo corrompido, com o corpo corrompido, que eu vou ter prazer. Eu posso falhar, eu posso pecar, eu posso cometer pecado, né? Mas eu não tenho prazer em estar nessa situação de pecado. Antes, justamente como a Bíblia diz, né? Antes, quando nós não conhecíamos o Senhor,
A gente fazia as coisas, não parava para pensar. Às vezes a gente até buscava, a gente tinha prazer no pecado, não é verdade? Se você parar para lembrar, você vai saber que é assim. Mas a partir do momento em que você conheceu o Senhor, que você ama o Senhor, que você lê a palavra, que você quer obedecer a palavra, às vezes uma coisa que você faz, sabe, dá um alerta, uma luz vermelha, pisca e diz: caramba, isso está errado. Eu não devo agir assim, eu não devo me comportar assim. É incrível, é algo, sabe, mágico, né? Assim, para que você entenda, é algo que não é como era antes. Né? Aquela vida de pecado que a gente vivia, é para provar de que quando você não conhece a Deus, olha, você vai fazendo tudo que dá na cabeça. Mas quando você conhece o Senhor, quando o Espírito Santo de Deus habita em você, e Deus é santo, Deus é puro, né? E Ele quer também que a gente tenha um coração puro. Então, bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, porque esses verão a Deus, né? Aquela coisa da santidade, né? De se sentir mal quando você comete algo errado e não ouvir a voz do inimigo, né? Do diabo, quando você está tão bem, comete um delito contra Deus, né? Um pecado contra Deus, e você tem tanta vergonha, você diz: não, eu não vou aparecer diante de Deus, eu não vou pedir perdão, eu vou me esconder. Não faça isso, porque é isso que o diabo quer, né? Que às vezes vem aquela vozinha dizendo: você vai ter coragem? De novo você falhou? De novo você tropeçou aí? E aí sabe o que acontece? Você vai acabar vivendo um fingimento, vivendo uma mentira. Deus, ele sabe, como Adão e Eva, quando pecaram, Deus já sabia o que tinha acontecido. Entende? Quando Caim e Abel, que passou, né? Que Caim matou Abel, Deus já sabia. Deus sabe tudo. Sabe? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Então, bota a sua cara diante do Senhor, bota o seu joelho no chão, bota a sua cara no pó e pede perdão a Deus, e se arrepende e levanta, sabe? Porque quando você faz isso, você pisa no inimigo, sabe? E quando você acaba fazendo a vontade dele, é você quem perde. Então, para você ser abençoado, você precisa ter essas características que eu coloquei aqui. Dependa sempre de Deus. Se arrependa dos seus pecados, né? Como eu acabei de dizer. Faça justiça, tenha misericórdia, a mesma misericórdia que você exige de Deus, que você quer de Deus, tá? E tenha misericórdia também pelo próximo. Então, quando você faz todas essas coisas, é uma demonstração de que o seu coração é limpo. E se você chegou aqui, diz pra mim de onde você está vendo esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz e desde já deixo meu abraço pra você, tá bom? Então é isso, pessoal. Meu beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye!